Prefeitura Municipal de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Política Nacional de Fomento à Cultura, PNAB. Chamada Pública SMC 03-2025. Prêmios Cultura Viva, PNAB Niterói. O município de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, torna público o presente edital Prêmios Cultura Viva, PNAB Niterói, chamada pública SMC 03-2025, por meio da Política Nacional de Cultura Viva, PNCV, instituída pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014. O presente edital é regido pelo disposto na Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022, PNAB, no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023 e Portaria MINC nº 80, de 27 de outubro de 2023, regulamentam a PNAB, no Decreto 11.453, de 23 de março de 2023, Decreto de Fomento, na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, Política Nacional de Cultura Viva, na Instrução Normativa MINC número 8, de 11 de maio de 2016, e na Instrução Normativa MINC número 12, de 28 de maio de 2024, ou em ato normativo correspondente em vigor, regulamentam a PNCV. Este edital é realizado com recursos do governo federal repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. Aqui você vai encontrar as regras deste edital e como fazer para se inscrever. Estamos muito felizes com seu interesse em participar dessa política. Boa leitura! 1. Objeto 1.1. Este edital tem por objetivo a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de pontos e pontões de cultura. Trata-se, portanto, de reconhecimento pela contribuição já realizada por pontos e pontões de cultura, com ou sem CNPJ, além de entidades com CNPJ e coletivos informais, sem CNPJ, que ainda não são certificadas como pontos ou pontões de cultura, mas que têm características de pontos de cultura e serão certificadas por meio deste edital, desde que atendam aos requisitos previstos no item 3. 1.2. De acordo com a Lei Cultura Viva, pontos de cultura são entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. Pontões de cultura são entidades em constituição jurídica, de natureza/finalidade cultural e ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades culturais, em parceria com as redes regionais, identitárias e temáticas de pontos de cultura e outras redes temáticas, que se destinam à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais e à articulação entre os diferentes pontos de cultura que poderão se agrupar em nível estadual e ou regional, ou por áreas temáticas de interesse comum, visando a capacitação, ao mapeamento e às ações conjuntas. 1.3. O prêmio possui natureza jurídica de doação sem encargo, ou seja, será realizado por meio de pagamento direto ao contemplado, sem estabelecimento de obrigações futuras, sem exigência de contrapartida, sem necessidade de assinatura de instrumento jurídico, sem prestação de contas, conforme autoriza o artigo 41 do Decreto nº 11.453/2023, Decreto de Fomento. 2. Recursos. Este edital é realizado com recursos do governo federal repassados ao município de Niterói por meio da PNAB e tem o valor total de R$ 760 mil, para a premiação de 40 entidades e ou coletivos, no valor de R$ 19 mil cada prêmio.
2.2. O valor do prêmio concedido aos coletivos informais representados por pessoas físicas não terá retenção na fonte do imposto de renda, sendo o valor a ser depositado por meio de ordem bancária na conta corrente ou poupança indicada no formulário de inscrição online. 2.3. O valor do prêmio concedido às pessoas jurídicas não terá retenção na fonte do imposto de renda, sendo o valor a ser depositado por meio de ordem bancária na conta corrente ou poupança indicada no formulário de inscrição online, podendo haver a incidência posterior do tributo, cujo recolhimento ficará a cargo da entidade, caso este não desfrute de isenção expressamente outorgada por lei. 2.4. Caso haja disponibilidade orçamentária e interesse público, este edital poderá ser suplementado, ou seja, caso haja excedente de recursos da PNAB advindos de outros editais ou de rendimentos, ou caso haja disponibilidade orçamentária de outras fontes, as vagas podem ser ampliadas para contemplar mais inscrições. 2.5. A despesa tem por fundamento legal os dispostos nas leis número 14.399/2022, Lei PNAB, e número 14.903/2024, Marco Regulatório do Fomento à Cultura, e nos decretos número 11.740/2023, Decreto PNAB, e número 11.453/2023, Decreto de Fomento. 3. Certificação como ponto de cultura. 3.1. O Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura é um dos instrumentos da Política Nacional de Cultura Viva, sendo integrado pelos grupos, coletivos e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que desenvolvam ações culturais e que possuam certificação simplificada concedida pelo Ministério da Cultura. Compõe o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, SNIIC. 3.2. Como já indicado, podem participar deste edital entidades e coletivos ainda não certificadas como ponto ou pontão de cultura. Para participarem e serem certificadas por meio deste edital, tais entidades e coletivos deverão: 1. Obter pontuação mínima de 50 pontos, 50% do total, dos critérios de avaliação. Anexo 2, critérios de avaliação da etapa de seleção, relacionando ao histórico de atuação da entidade ou coletivo, sendo avaliada pela comissão de seleção a partir do portfólio, relatório com material de comprovação das atividades, da ficha de inscrição e demais conteúdos enviados pela entidade ou coletivo, o que lhe caracterizará como pré-certificada. 2. Atender aos requisitos documentais solicitados na fase seguinte, de habilitação, o que lhe caracterizará como certificada. 3.3. Caso a entidade ou coletivo não seja certificada e não obtenha a pontuação mínima necessária para pré-certificação, conforme indicado no item 3.2.1, a candidatura será desclassificada. 3.4. Caso a entidade ou coletivo concorrente informe já ser certificada como ponto ou pontão de cultura no fomento de inscrição, a certificação será validada pela Secretaria Municipal das Culturas, na plataforma Cultura Viva. Caso não seja localizada a certificação, a entidade ou coletivo passará pelos mesmos regramentos e procedimentos que as entidades e coletivos não certificados, podendo ou não ser certificado como ponto de cultura por meio deste edital, sendo possível a apresentação de recurso na fase de seleção. 3.5. Este edital não certificará novos coletivos e entidades como pontões de cultura. Caso o coletivo ou entidade participante não seja anteriormente certificada como ponto ou pontão de cultura, apenas poderá ser certificada como ponto de cultura por meio deste edital. 3.6. A Secretaria Municipal das Culturas enviará à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura
conforme modelo a ser disponibilizado, a relação de pontos de cultura certificados por meio deste edital, para que constem na base de dados do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. 3.7. A emissão da certificação simplificada por parte do Ministério da Cultura, após envio da relação de pontos de cultura certificados por meio deste edital por parte da Secretaria Municipal das Culturas, não compromete o possível recebimento da premiação. 4. Quem pode participar do edital? 4.1. Poderão participar deste edital: 1. Pontos e pontões de cultura certificados pelo Ministério da Cultura com constituição jurídica, ou seja, com CNPJ, aqui tratados também como entidades culturais. 2. Pontos e pontões de cultura certificados pelo Ministério da Cultura sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, aqui tratados também como coletivos culturais. 3. Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com CNPJ, aqui tratados também como entidades culturais, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades e ainda não estejam certificadas como ponto ou pontão de cultura pelo Ministério da Cultura, desde que cumpram os requisitos para certificação no Cadastro Nacional, conforme item 3 deste edital. 4. Coletivos informais, sem constituição jurídica, representados por pessoas físicas que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades e ainda não estejam certificadas como ponto ou pontão de cultura pelo Ministério da Cultura, desde que cumpram os requisitos para a certificação no Cadastro Nacional, conforme item 3 deste edital. Em todos os casos, é necessário que as entidades e coletivos comprovem, no mínimo, 2 anos de desenvolvimento de atividades culturais na comunidade local, por meio de fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas e em meios eletrônicos e outros materiais comprobatórios. 5. Quem não pode participar do edital? 5.1. Não podem participar do presente edital: 1. Coletivos informais representados por pessoas menores de 18 anos. 2. Pessoas físicas e microempreendedores individuais, MEI. 3. Instituições privadas com fins lucrativos. 4. Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, suas mantenedoras e associações de pais, mestres, amigos ou ex-alunos. 5. Entidades vinculadas a equipamentos públicos, como Associação de Amigos de Teatros, Museus, Centros Culturais, etc. 6. Fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresas. 7. Instituições integrantes do Sistema S. SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR e outros. 8. Instituições privadas sem fins lucrativos e coletivos informais. A. Que não possuam comprovada experiência de, no mínimo, 2 anos de desenvolvimento de atividades culturais na comunidade local. B. Que possuam dentre os seus dirigentes ou representantes 1. Agente político ou dirigente de qualquer esfera governamental, presidente da República, governadores, prefeitos e seus respectivos vices, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, presidentes de fundações públicas, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. 2. Servidor público vinculado ao órgão responsável pela seleção pública do ente federativo, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. 3. Membro do Legislativo, deputados, senadores, vereadores, judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público,
promotor, procurador, ou do Tribunal de Contas da União, auditores e conselheiros, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. 9. Partidos políticos e suas instituições. 10. Membros da comissão de seleção ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. E 11. Pessoas jurídicas de direito público de administração direta ou indireta. Atenção! Membros de entidades e coletivos que integrarem o Conselho de Cultura poderão concorrer neste edital, desde que não se enquadre nas situações previstas no item 5.1. Atenção! A participação de membros de entidades e coletivos em consultas públicas relacionadas à implementação da PNAB e ou na gestão compartilhada da PNCV não caracteriza a participação direta na etapa de elaboração do edital, ou seja, a mera participação nas audiências e consultas públicas não inviabiliza sua participação neste edital. 6. Etapa de inscrição. 6.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas por meio do formulário digital disponível no portal Cultura é um Direito, https://culturaeumdireito.niterói.rj.gov.br, que estará aberto das 13 horas do dia 21 de maio de 2025 até às 18 horas do dia 2 de junho de 2025. 6.1.1. Não serão aceitas inscrições enviadas por outros formatos, nem fora do prazo. 6.1.2. Qualquer alteração no prazo das inscrições é de decisão da SMC, e caso haja, será divulgada nos mesmos meios utilizados para a divulgação inicial. 6.2. A inscrição contará, além do preenchimento das informações no formulário digital, com o envio dos seguintes documentos. 1. Material de comprovação das atividades culturais desenvolvidas pela entidade cultural ou coletivo há pelo menos 2 anos no município de Niterói, por meio de informações sobre as ações da entidade ou coletivo cultural. Cópias de cartazes, folhetos, fotografias, material audiovisual, endereço eletrônico aberto, vídeos, entre outros, publicações em jornal e revista, página da internet, depoimentos, programas, convites para participar de eventos, cartas de reconhecimento de órgãos públicos ou privados, entidades e coletivos culturais e escolas, entre outros. É importante que pelo menos uma comprovação indique data anterior a 2 anos em relação à publicação deste edital. Da mesma forma, é importante que sejam apresentados materiais recentes, nos últimos 2 anos, que demonstrem as atividades realizadas pela entidade ou coletivo. Esse material será utilizado pela comissão de seleção para a avaliação das candidaturas, de acordo com o quadro de avaliação, anexo 2, critério de avaliação da etapa de seleção. 2. Em caso de candidatura como grupo/coletivo cultural, enviar o anexo 4, declaração de representação de grupo, preenchido, assinado, de forma eletrônica, de próprio punho ou com a impressão digital, por todos os membros do grupo/coletivo cultural, afirmando que indicam a pessoa física representante. 3. Outros documentos que a proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação da inscrição. 6.3. Cada proponente poderá enviar no máximo uma inscrição. Caso seja identificada mais de uma inscrição pelo mesmo proponente, será considerada apenas a última inscrição enviada para análise. 6.4. As entidades ou coletivos que enviarem cópias ilegíveis de qualquer documento obrigatório solicitado neste edital, prejudicando a análise de itens obrigatórios, serão desclassificados na etapa de seleção. 6.5.
a Secretaria Municipal das Culturas não se responsabilizará por inscrições que deixarem de ser concretizadas por falta de internet, energia elétrica, problemas/lentidão no servidor, na transmissão de dados, em provedores de acesso dos usuários, em problemas decorrentes do sistema de inscrições. 6.6. A SMC recomenda que a proponente mantenha a cópia das informações e anexos referentes à inscrição, em arquivo físico ou digital, tanto durante o processo de inscrição quanto após a finalização da mesma. Atenção! Ao se inscrever, a entidade ou coletivo cultural aceita todas as regras e condições descritas nesse edital e concorda com os termos da Lei 13.018/2022, Política Nacional de Cultura Viva, PNCV, da Instrução Normativa MINC número 08/2016 e Instrução Normativa MINC número 12/2024, regulamentam PNCV, da Lei 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Decreto 11.740/2023, Decreto PNAB, e do Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento. 7. Políticas afirmativas. 7.1. Ficam garantidas, conforme descrito no anexo 1, premiação e políticas afirmativas, reservas de vagas neste edital para a. Pessoas negras, pretas e pardas, 25% das vagas. B. Pessoas indígenas, 10% das vagas. C. Pessoas com deficiência, 5% das vagas. D. Mulheres, 5% das vagas. E. Pessoas trans, travestis e não binárias, 5% das vagas. 7.2. As reservas das vagas serão destinadas 1. A entidades com CNPJ que possuam quadro de dirigentes majoritariamente 50% mais 1, composto por pessoas negras, indígenas, com deficiência, mulheres ou trans. 2. Para os coletivos informais sem CNPJ, que sejam compostos majoritariamente 50% mais 1, por pessoas negras, indígenas, com deficiência, mulheres ou trans. 7.3. As pessoas físicas que compõem a direção da entidade ou coletivo informal proponente devem se submeter aos regramentos descritos neste edital. 7.4. As entidades e coletivos culturais que optarem por concorrer às políticas afirmativas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. 7.5. As entidades e coletivos culturais optantes por concorrer às políticas afirmativas que atingirem nota suficiente para serem selecionadas no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas reservadas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga reservada para o próximo colocado optante pela política afirmativa. 7.6. Em caso de desistência de entidades e coletivos optantes selecionadas nas vagas reservadas para políticas afirmativas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por entidade ou coletivo que concorreu às vagas reservadas de acordo com a ordem de classificação. 7.7. No caso de não existirem inscrições aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das políticas afirmativas, o número de premiações restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de vagas reservadas. 7.7.1. Caso não haja entidades e coletivos culturais inscritos em outra categoria de políticas afirmativas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação. 7.8.
deverão ser premiadas, no mínimo, 30% de inscrições apresentadas por entidades e coletivos com trajetória declarada e comprovadamente ligadas às culturas populares e tradicionais. Este percentual pode ser composto junto às vagas destinadas às políticas afirmativas. 7.9. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 8. Etapas de análise. 8.1. As inscrições apresentadas serão analisadas em duas etapas. 1. Etapa de seleção, onde as candidaturas serão avaliadas, pontuadas e ranqueadas, sendo definidas quais entidades e coletivos serão ou não selecionadas, pré-certificadas ou não certificadas, conforme critérios definidos neste edital. Esta etapa será realizada por comissão de seleção específica, designada por meio de portaria emitida pela Secretaria Municipal das Culturas. 2. Etapa de habilitação, ser realizada pela Secretaria das Culturas, onde será observado o cumprimento dos requisitos formais e documentais previstos nesse edital e em seus anexos. Nesta etapa, serão analisadas somente as candidaturas que, após a etapa de seleção, obtiverem classificação que as coloque em condição de ser selecionadas e ou pré-certificadas, considerando os critérios de distribuição e remanejamento dos recursos previstos neste edital. 9. Etapa de seleção das candidaturas. 9.1. Na etapa de seleção, serão definidas as entidades selecionadas e pré-certificadas. 1. Entendem-se por entidades e coletivos culturais selecionados aqueles inscritos que obtiverem as maiores notas dentro do quantitativo de vagas de cada categoria e políticas afirmativas definidas no anexo 1, premiação e políticas afirmativas, considerando os critérios de seleção estabelecidos no quadro do anexo 2, critérios de avaliação da etapa de seleção. 2. Entendem-se por entidades e coletivos culturais suplentes aqueles inscritos que obtiverem 50 pontos ou mais, considerando os critérios de seleção estabelecidos no quadro do anexo 2, critérios de avaliação da etapa de seleção, mas não obtiveram as maiores notas dentro do quantitativo de vagas de cada premiação e políticas afirmativas. 3. Entendem-se por entidades e coletivos culturais pré-certificados aqueles que, anteriormente à inscrição neste edital, não eram certificados pelo Ministério da Cultura e que, independentemente de serem selecionados ou não, tenham atendido aos requisitos para certificação como ponto de cultura, relacionados à atuação cultural, segundo regras e critérios descritos no item 3. 9.2. A seleção das candidaturas inscritas neste edital será realizada por uma comissão de seleção paritária, ou seja, metade do Poder Executivo e metade da sociedade civil, definida pelo Secretário Municipal das Culturas, com reconhecida atuação na área cultural, capacidade de julgamento e de notório saber. Preferencialmente, contar com o mínimo de uma pessoa da sociedade civil com trajetória ligada às culturas populares e tradicionais. 9.3. Ficarão proibidos de participar da comissão de seleção as pessoas que 1. Tenham interesse pessoal na premiação de participante deste edital. 2. Tenham participado ou colaborado com a realização das atividades relacionadas à iniciativa cultural e à inscrição de determinada candidatura. 3. Tenham participado de entidade ou coletivo inscrito neste edital nos últimos 2 anos.
4. Estejam litigando judicial ou administrativamente com o participante deste edital ou seus respectivos cônjuges ou companheiros, que estejam envolvidos em processos legais ou administrativos contra qualquer participante deste edital, bem como contra seus cônjuges ou companheiros. Isso inclui litígios judiciais ou administrativos em qualquer fase do processo, como demandas, contestações, recursos, entre outros. 9.4. As proibições previstas no item se estendem ao membro da comissão com cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, consanguíneo ou por afinidade, que se enquadre em alguma das hipóteses previstas. 9.5. A comissão de seleção vai avaliar as candidaturas, observando os critérios e pontuações dispostos no quadro de avaliação do anexo 2, critérios de avaliação da etapa de seleção, deste edital. 9.6. Caso a entidade ou coletivo cultural não seja certificado como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura e não atenda aos requisitos necessários para a pré-certificação, conforme o item 3, ainda assim a inscrição será avaliada, com publicação da sua pontuação. 9.7. A pontuação máxima de cada candidatura é de até 100 pontos. 9.8. Cada candidatura será analisada por, no mínimo, 2 membros da comissão de seleção, no mínimo por um da sociedade civil, e a nota final será obtida a partir da média das notas dos avaliadores. 9.9. Os casos de empate serão resolvidos individualmente para cada política afirmativa e categoria, e o desempate ocorrerá na seguinte ordem de prioridade. 1. Maior pontuação nos critérios previstos, anexo 2. Critérios de avaliação da etapa de seleção. Avaliação de atuação da entidade cultural, do A ao R, nessa ordem. 2. Mediante sorteio. 9.10. Será desclassificada a candidatura que 1. Não apresentar os documentos e formulários devidamente preenchidos, conforme descrito no item 6. 2. Apresentar quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade e outras formas de discriminação ou que atente contra os princípios do Estado Democrático de Direito. 3. Não tem a pontuação mínima de 50 pontos na etapa de seleção. 9.11. O resultado preliminar da etapa de seleção será publicado no Diário Oficial do Município e pelo site https://culturaeumdireito.niterói.rj.gov.br. 9.12. Contra a decisão do resultado preliminar da etapa de seleção e ou para solicitação do espelho de notas, caberá recurso destinado ao presidente da comissão de avaliação, conforme modelo do anexo 5, formulário para pedido de recurso, que deve ser apresentado por meio do e-mail editais.pnabniterói@gmail.com, no prazo de 3 dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação. 9.13. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 9.14. A lista dos recursos aceitos e não aceitos, a composição da comissão de seleção e o resultado final da etapa de seleção serão publicados e divulgados ao final da etapa de seleção, no Diário Oficial do Município e pelo site https://culturaeumdireito.niterói.rj.gov.br. 10. Etapa de habilitação. 10.1. A etapa de habilitação é eliminatória. Inicia-se com a publicação do resultado final da etapa de seleção e será realizada por uma comissão técnica que conferirá se a documentação complementar obedece às exigências de prazo, condições, documentos e itens expressos neste edital. 10.2. Após o encerramento da etapa de seleção, as entidades e os coletivos selecionados e as entidades e coletivos pré-certificados deverão encaminhar os documentos abaixo.
no prazo de 5 dias úteis após a publicação do resultado final da etapa de seleção, por meio do e-mail editais.pnabniterói@gmail.com. 1. Para as entidades e coletivos selecionados. A. Cópia do Estatuto Social atualizado, em caso de entidade. B. Cópia da ata de posse dos dirigentes da entidade cultural atualizada, em caso de entidade. C. Relação nominal dos dirigentes, de acordo com a ata de posse atualizada, em caso de entidade. D. Cópia do documento de identificação, do CPF e do comprovante de residência da pessoa candidata, de representante do grupo coletivo cultural ou responsável legal pela instituição privada sem fins lucrativos. 2. Para as entidades e coletivos pré-certificados, a fim de certificação do ponto de cultura. A. Comprovante de solicitação de ingresso no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. E-mail recebido ao enviar o cadastro, sem o qual não é possível emitir a certificação. O passo a passo para a inscrição no Cadastro Nacional da Cultura Viva poderá ser acessado na plataforma Rede Cultura Viva, pelo endereço eletrônico https://www.gov.br/cultura-viva/pt-e-passo-passo. B. No caso de entidade cultural com CNPJ, cópia do Estatuto Social atualizado, visando a identificar se a entidade não se enquadra nas vedações previstas no artigo 9º da Instrução Normativa MINC número 8, de 2016, e se tem natureza ou finalidade cultural. 10.2.1. A comprovação de endereço para fins de habilitação poderá ser realizada por meio da apresentação de contas relativas à residência, à sede da instituição cultural, se for o caso, e ou declaração assinada pelo agente cultural. 10.2.1.1. A comprovação de endereço poderá ser dispensada nas hipóteses de pontos e pontões de cultura. 1. Pertencentes a povos ou comunidades indígenas, quilombolas, ciganas ou circenses. 2. Pertencentes à população nômade ou itinerante. Ou 3. Que se encontrem em situação de rua. 10.2.2. A Secretaria das Culturas consultará ainda a ficha do CNPJ das entidades culturais, visando a verificar se estas encontram-se ativas, requisito para habilitação de selecionadas e de pré-certificadas. 10.2.3. A Secretaria das Culturas poderá solicitar documentação adicional, caso necessário. 10.2.4. O proponente deverá consultar a sua regularidade jurídica, fiscal e tributária, de modo a resolver eventuais pendências e problemas. 10.3. Será permitida a substituição de representante, desde que conte com a decisão de, no mínimo, a maioria, ou seja, 50% mais um, de integrantes do coletivo, sendo a decisão devidamente registrada em nova Anexo 4, Declaração de Representação do Grupo, na fase de habilitação, no prazo para envio de documentação prevista no item 10.2. 10.4. Não serão aceitas substituições de candidaturas ou representantes para os casos de inadimplência dispostos no item 11 deste edital. 10.5. Serão inabilitadas as candidaturas que não forem apresentadas na forma e nos prazos estabelecidos neste edital, e incidirem nos seguintes casos: a. Entregarem os documentos fora do período de habilitação. b. Não apresentarem os documentos exigidos no item 10.2 deste edital. E c. Se enquadrarem nas vedações previstas neste edital.
10.6. O resultado preliminar da etapa de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município e pelo site https://culturaeumdireito.niterói.rj.gov.br. 10.7. Contra a decisão do resultado preliminar da etapa de habilitação, caberá recurso destinado à Secretaria Municipal das Culturas, conforme modelo do anexo 5, formulário para pedido de recurso, que deve ser apresentado através do e-mail editais.pnabniterói@gmail.com, no prazo de 3 dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação. 10.8. O resultado final da etapa de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município e pelo site https://culturaeumdireito.niterói.rj.gov.br. 11. Distribuição e remanejamento de vagas. 11.1. Após a conclusão das etapas de análise, não havendo candidaturas classificadas para atender o número mínimo de vagas previsto para cada política afirmativa e premiação, as vagas disponíveis poderão ser remanejadas para outras políticas afirmativas e premiações, obedecendo à pontuação dos candidatos e atendendo às vagas reservadas previstas, conforme o anexo 1, Premiação e Políticas Afirmativas. 12. Da etapa de premiação. 12.1. O pagamento do prêmio está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera expectativa de direito. 12.2. A Secretaria das Culturas realizará a consulta nos sistemas públicos de verificação. A Secretaria das Culturas realizará a consulta nos sistemas públicos de verificação de regularidade e solicitará à entidade cultural os documentos e certidões que não estiverem publicamente acessíveis. 12.3. No caso de candidatura como grupo/coletivo cultural, será conferida a adimplência na data do pagamento apenas da pessoa física indicada como representante no anexo 4, Declaração de Representação do Grupo. 12.4. A Secretaria das Culturas notificará a candidatura selecionada que apresentar situação de inadimplência de acordo com o item 12.2 e a resposta deverá ser enviada no prazo de até 5 dias, a contar da data da notificação para resolver a sua situação. 12.5. A candidatura que não atender à notificação ou atendê-la parcialmente, dentro do prazo estipulado no item 12.4, será colocada ao final da lista de classificação do resultado final da etapa de seleção, podendo ser convocada a próxima candidatura da lista de classificação, observando-se a quantidade de premiações, a distribuição de políticas culturais e categorias definidas nos prêmios, Anexo 1, Premiação e Políticas Afirmativas, a ordem decrescente de pontuação, os critérios de desempate, o prazo de vigência deste edital e a disponibilidade orçamentária e financeira do exercício vigente. 12.6. Não receberão recursos públicos as candidaturas que se encontrem inadimplentes. 12.7. Para evitar a concentração dos recursos públicos, visando a equidade, abrangência territorial e ampliação do acesso da população brasileira às condições de exercício dos direitos culturais, conforme disposto no artigo 1º da Lei 13.018 de 2014, a pessoa física, grupo, coletivo ou instituições culturais sem fins lucrativos premiados não poderão receber 2 ou mais prêmios Cultura Viva, em um período de 12 meses, mesmo que selecionados em editais diferentes ou de entes federados distintos, salvo quando em um mesmo edital de premiação da PNCV, após selecionadas todas as candidaturas concorrentes que não tenham sido premiadas nos últimos 12 meses.
ainda haja vagas disponíveis e candidaturas classificadas nessas condições. 12.8. Em caso de desistência, impossibilidade de recebimento do prêmio ou não cumprimento das exigências do edital por parte da candidatura selecionada, o prêmio será destinado a outra candidatura classificada, observando-se a quantidade, as políticas afirmativas e as premiações, a ordem decrescente de pontuação e o prazo de vigência deste edital. 12.9. A ordem do pagamento das candidaturas ocorrerá de forma independente da ordem de classificação do resultado final da fase de seleção. 12.10. Os recursos financeiros serão repassados em uma única parcela, diretamente na conta bancária específica. 12.11. Em caso de representante de candidatura como grupo/coletivo cultural, o prêmio será pago em conta corrente ou poupança de qualquer banco, de acordo com o anexo 3, espelho do formulário de inscrição, tendo a pessoa candidata como única titular, não sendo aceitas contas conjuntas ou de terceiros, contas correntes de convênio ou instrumentos similares, contas fácil ou contas benefício, tais como Bolsa Família, Bolsa Escola, aposentadoria, dentre outras. 12.12. Em caso de candidatura como entidade, o prêmio será pago exclusivamente em conta corrente que tenha a instituição como titular, de acordo com o anexo 3, espelho do formulário de inscrição. Para tanto, não podendo ser indicada como utilizada para convênio ou instrumentos similares. 12.13. A Secretaria das Culturas não se responsabilizará por eventuais irregularidades praticadas pelas candidaturas premiadas, acerca da destinação dos recursos do prêmio. 13. Disposições finais. 13.1. O prazo de vigência deste edital será de 1 ano, contados a partir da publicação do resultado final da etapa de habilitação, prorrogável por uma única vez por igual período. 13.2. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão a inabilitação da inscrição. 13.3. Os casos não previstos neste edital e constatados durante a etapa de seleção serão resolvidos pela comissão de seleção durante as reuniões para avaliação e para julgamento dos pedidos de recurso. Já os casos não previstos neste edital e constatados durante outras etapas do processo seletivo serão resolvidos pela Secretaria das Culturas. 13.4. Os prazos previstos neste edital iniciam e terminam em dia útil. No caso de o prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana ou ponto facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 13.5. Os ônus da participação na seleção pública, incluídas as despesas com cópias e emissão de documentos, são de exclusiva responsabilidade da entidade ou coletivo cultural, bem como o acompanhamento da atualização das informações deste edital. 13.6. A entidade ou coletivo cultural será a única responsável pela veracidade de todos os documentos encaminhados. 13.7. As candidaturas inscritas, selecionadas ou não, passarão a fazer parte do banco de dados da Secretaria das Culturas e do Ministério da Cultura, para fins de pesquisa, documentação e mapeamento da produção cultural brasileira. 13.8. As iniciativas culturais poderão ser citadas, descritas ou utilizadas pela Secretaria das Culturas e pelo Ministério da Cultura, total ou parcialmente, em expedientes, publicações internas ou externas, cartazes ou quaisquer outros meios de promoção e divulgação, incluídos os devidos créditos sem que caiba à candidatura, selecionada ou não, pleitear a recepção de qualquer valor, inclusive a título autoral. 13.9.
Os materiais encaminhados não serão devolvidos, cabendo ao órgão responsável pela seleção pública seu arquivamento ou destruição. 13.10. O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância da entidade ou coletivo cultural com as normas e com as condições estabelecidas neste edital. 13.11. Dúvidas e informações referentes a este edital poderão ser esclarecidas e ou obtidas junto à Secretaria das Culturas, por meio do endereço eletrônico editais.pnab.niterói@gmail.com e contato telefônico 219-6915-2174, exclusivo para aplicativo de mensagens. 13.12. Os seguintes anexos fazem parte deste edital. Anexo 1. Premiação e políticas afirmativas. Anexo 2. Critérios de avaliação da etapa de seleção. Anexo 3. Espelho do formulário de inscrição. Anexo 4. Declaração de representação do grupo/coletivo cultural. Anexo 5. Formulário para pedido de recurso, etapa de seleção e etapa de habilitação. Niterói, 21 de maio de 2025. Leonardo Giordano, secretário das Culturas. Cultura Viva, 20 anos. Ministério da Cultura, Governo Federal.